Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV, que tem tornado possíveis as gravações deste podcast. Olá, Bia. Oi, Paulo, tudo jóia com você? Como é que você está hoje? Jóia. Melhorando da voz? Vamos lá, né? A gente tá, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Lógico. Esse clima também, tá? Mas agora você já está bem melhor. Podemos falar uns parceiros aí, Bia? Bora lá, Paulo, vamos lá então. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela, porque eles estão há 28 anos no mercado, formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. Seu caminho seguro é na Autoescola Estrela. E o endereço da Autoescola Estrela é Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm um WhatsApp para informações, que é 19 98783 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E você está precisando de assistência técnica para o seu celular? Eu indico a Oficina do Celular. A Oficina do Celular, eles trabalham também com os melhores acessórios do mercado. Eles também têm a manutenção necessária para o conserto do seu celular. E eles também têm venda de iPhones lacrados e seminovos em até 18 vezes. E o endereço da Oficina do Celular é a Rua Apolinário, número 144, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm WhatsApp, fone WhatsApp para informações, que é 19 3569 7914. Oficina do Celular em Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E você agora está querendo um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico o Profeta Pub. E eles ficam na rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm um Instagram, que é @oprofetapub. Profeta Pub Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Eu indico, minha filha adorou assistir o Slipknot cover lá, foi legal pra caramba, então eu indico, vão lá, viu? Bem bacana lá. É um ambiente bem agradável. E você também está precisando de um lugar de diversão com os amigos, um lugar familiar, regado a muito rock and roll, eu indico a Choperia Tradição. E a Choperia Tradição fica na rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 9730 1815. Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E você está precisando de uma manutenção no seu computador, no seu notebook? Eu indico a SOS Computadores. Lá tem assistência técnica especializada para o seu notebook, seu computador. Lá também eles têm notebooks, computadores e celulares e até venda de peças, tá? E reparo de placa-mãe é o lugar certo lá. E o pagamento também é super facilitado. E eles ficam na Avenida Mogi Mirim, número 1168, no bairro Areião, em Mogi Guaçu. E também vocês podem chamá-los no WhatsApp, que é 19 38 31 37 49. SOS Computadores e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora eu tenho uma indicação muito importante para a saúde dos seus olhos. É a Ótica Bandeirantes. Lá tem ampla variedade de serviços, tem armações a partir de R$ 79,90, tem lentes a partir de R$ 120,00 e lá tem soluções acessíveis e de alta qualidade para suas necessidades visuais. E o endereço da Ótica Bandeirantes é na Avenida Bandeirantes, número 3205, no Jardim Esperança, em Mogi Guaçu. E você também pode marcar consultas e fazer orçamento pelo telefone WhatsApp, que é 19 9 88 76 3261.
Ótica Bandeirantes e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora eu deixo o tempo pro Paulo. Opa, voltou para mim. Voltou para você, Paulo. Eu queria só falar para todo mundo que acompanha a página Mogi Guaçu do Futuro, né? Você também pode deixar seus comentários nas postagens, dando dicas ali também pro podcast, que a gente sempre ouve, né? Às vezes você tem alguma dica, pessoas para indicar. E a gente já trouxe pessoas muito legais nesse podcast, com uma pessoa que a gente vai falar hoje, hein, Bia? Isso. Com quem que a gente vai falar, Bia? Hoje a gente vai falar com o Fábio Rezende. Fala, Fábio, tudo bem, meu amigo? Olá, Paulo, tudo bom? Bia, boa noite. Também o nosso abraço a todo o pessoal que acompanha aqui o podcast Mogi Guaçu do Futuro. E a nossa alegria, viu, em poder estar aqui. Fiquei lisonjeado quando eu recebi o convite, viu, Paulo? E a Bia também, né? De poder estar aqui partilhando um pouquinho do que muita gente ouve, mas não sabe quem é. Então, hoje a gente veio bater um papo com vocês aqui, trazer um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho da nossa vida também. E é sempre bom bater um bom papo, né? Então, a nossa gratidão e poder estar aqui com vocês. A gente que agradece, viu, Fábio Rezende? Legal. Não, foi bem bacana. E muita gente, com certeza, aqui em Mogi Guaçu, né, e região também, acompanham. Já deve ter ouvido sua voz em algum lugar que a gente vai falar um pouquinho dos lugares que você já atuou, né? Mas posso fazer a primeira pergunta, Bia, como sempre? Manda bala. Fábio, conta pra gente de onde veio o Fábio Rezende, conta um pouquinho sua história pra gente, veio de Mogi Guaçu, sei lá, conta pra gente aí. Bom, na verdade eu sou nascido em Campinas, né? Então a gente morou lá até os de 7 para 8 anos de idade, e meu pai era natural de Conchal, e depois com essa idade, uns fatos que aconteceram na vida, né? Minha mãe acabou falecendo, e então a vida foi se construindo novamente, meu pai decidiu retornar para Conchal. E a gente cresceu lá, né? Praticamente em Conchal até jovem, e foi aí então que lá a gente, através de alguns amigos, a gente participava do grupo de jovens da igreja, e né, sou católico e tudo mais, e aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho junto à música, e a música foi também nos trazendo para o rádio, né? Então, de Conchal, foi ali onde que a gente teve um start, né, dessa questão para começar no rádio. A gente começou em 1997. Na época, havia uma tramitação no Congresso, né, no Ministério das Telecomunicações, para a regulamentação das emissoras de rádio comunitária, né? Já tinha esse trabalho sendo tramitado lá para dar uma regularidade e dar um norte legal para as emissoras, né? E foi nesse ano de 1997, então, que a gente começou no rádio, lá no distrito de Martinho Prado Júnior, que é município de Mogi Guaçu, porém faz divisa. Do lado de cá do rio é Mogi Guaçu, do lado de lá do rio é Pádua Salles, mas já é município de Conchal, né? E foi lá que então começou, naquele ano, a emissora, que é a Nova Comunitária, né? E iniciou-se essa caminhada junto com a associação lá. O período de avaliação para essas emissoras trabalharem, né, era um caráter experimental de 1 ano, 12 meses, porque também os trâmites estavam andando lá em Brasília para regularizar isso a nível de Brasil, ia demorar um pouco, né? Então foi lá que a gente começou a nossa caminhada no rádio, foi lá que a gente teve assim esse pontapé inicial, né? Como que te descobriram até chegar? Como você chegou lá? Ou foi porque tinha alguma coisa a ver com a igreja que você estava? Como é que foi? Isso. O primeiro contato. Quando começou essas emissoras de rádio comunitária, quando a gente tocava e participava na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Conchal, e esse nosso amigo Márcio Bianchi também tocava lá. Então, nessa mesma época, já tinha a emissora do Padre Macário, aqui da Estiva Gerbe. Então, também estava nesse mesmo pé. Mas antes de a gente começar lá em Martim Prado, a gente sabia da emissora da Estiva. Foi até que um dia a gente descobriu, ao acaso, que tinha uma outra emissora, e as frequências eram próximas. Se eu não me engano, em Estiva era 106.5 e depois em Martim Prado era 106.9. E lá em Conchal a gente conseguiu sintonizar melhor a emissora que era mais próxima de Martim Prado. E aí esse nosso amigo Márcio, ele falou assim, você viu, Fábio, tem outra emissora e tal. Então a gente começou a ouvir e falou assim, vamos ver se a gente fala com os responsáveis, né? Jovem, todo cheio de empolgação, né? Vamos ver se a gente faz um programa lá no rádio também.
tinha um certo acesso com música, mas com rádio nunca tinha pisado dentro do estúdio. E foi então que a gente foi lá e conversamos na época, até inclusive hoje é o Padre Mário, na época ele era seminarista, ainda estava começando no seminário, foi ele que nos recebeu lá. E aí a gente começou esse contato com o Padre José Roberto, que era o pároco lá na época, que estava iniciando esse trabalho, e foi lá que a gente teve as portas abertas para a gente começar efetivamente no rádio. E tocava música? Sim, sim. Que música que tocava? Lá, por ser uma emissora que tinha também um cunho religioso, então a gente começou com esse cunho religioso mesclado com o sertanejo, com os ritmos de outros gêneros também. Bandas gospels? Isso, também, do segmento católico, né? Sim. Da religião católica apostólica romana. Então, começamos lá na Rádio da Igreja. E depois lá a gente foi fazendo parte das comissões de festa, e sempre envolvido com coisas de som, de baile, esse tipo de evento, né? Então isso sempre fez parte, desde lá do início. Já foi como locutor, Fábio? Nesse programa aí você já era o locutor e anunciava as músicas? Porque eu conheço você como locutor de longa data, assim, te ouvindo, mas também foi nesse primeiro programa? Também foi. Foi aí que a gente começou a ter essa... É aquela história, uma vez o Pelé foi questionado a respeito do Edinho, do filho dele, né? Quando ele foi ser goleiro. E o próprio Pelé disse que, apesar de ser filho do rei, ele diz que um profissional, né, nasce pronto, só se lapida esse profissional, né? Então ele fazia alusão ao próprio Edinho. E aí o que eu digo assim, acho que Deus já tinha dado o dom, a vocação. E aí, então, de lá para cá, a gente só foi se descobrindo e lapidando, aprendendo, aprimorando, aperfeiçoando e trabalhando essa questão. Mas a gente começou como locutor. Aí, de 97, foi até quando nesse período aí? Então, de 97, a gente foi até meados de 98, quando foi o período em que venceram as concessões e algumas emissoras de outras cidades que também estavam nesse processo de legalização resolveram não parar suas atividades, mas lá parou. Em obediência ao Ministério, para não ter problema, porque era uma lei e tinha que ser cumprida devidamente. E aí a gente foi trabalhar em outra emissora em Conchal, e ficamos ali, acho que por volta de uns 6 meses, mas daí a gente pegou e tinha toda aquela empolgação de jovem, né, de querer também alçar voos maiores para as outras emissoras, mas no rádio não é, claro, como tudo na vida, não é tão simples assim, o rádio é um pouco mais restrito ainda. E a gente teve algumas experiências de entregar pilotos, né, o demonstrativo do trabalho em algumas emissoras da região, mas não tinha vindo para cá, para Mogi Guaçu, eu tinha ido para outras cidades lá, para Araras, Leme, enfim, aquela região ali. Mas como era tudo muito novo, recente, então a gente estava assim, criando os penugens ainda, então não tinha, né, toda aquela formação necessária para ter a responsabilidade de estar diante do microfone, assumindo um programa. Então a gente ficou fora do rádio um determinado tempo. Aí a gente foi para outro segmento, fomos trabalhar, montador de estrutura metálica. Daí a gente também já era maior de idade, né, e tudo mais, já tinha 18 anos, caminhando para 19 anos, então a gente ficou fora do rádio até 2001, mais ou menos, né, que a gente ficou esse período de 98 até 2001 trabalhando em outro segmento, mas eu fazia de final de semana lá em Conchal, né, em rádio. Mas aí depois que foi regularizado, as emissoras receberam essas concessões para trabalhar em definitivo com isso, então aí depois a gente, de um tempo, 2 anos e meio, retornamos para o rádio e ficamos. Aí foi lá que a gente conheceu o Vitor Hugo Sozigan Vital, que até então, depois ele... Mas isso já tinham passado 6, 7 anos, né? Depois disso, que foi em 2009 que ele assumiu um projeto aqui em Mogi Guaçu e nos chamou para fazer parte desse projeto. Então aí foi que a gente deu um salto assim, mais profissional também na carreira do rádio, mais comercial, de maior alcance, com maior responsabilidade também. Para qual rádio que foi que veio para cá? Na época eu vim para Mais FM, que era a antiga Vale Verde, que depois foi a Transsertaneja e depois tornou-se a Mais FM. Então foi ali em 2009 que a gente começou, no dia 16 de novembro. E a gente fazia o programa de manhã, né, das 5 às 8, e depois estendeu-se das 5 às 9. Então a gente ficou um período de uns 7 anos mais ou menos, um pouco mais, nesse horário, aqui em Mogi Guaçu, né, nesse período.
E aí depois, com o findar-se das atividades da Mais, a gente teve a grande alegria de trabalhar na Nova Onda, né? Convite do Alexandre Bueno, e ficamos lá também. Aí já era 2000 e quanto? Aí já era 2000, acho que se eu não me engano, 2016, se não me falha a memória. É 2016, foi um longo 2016. período na Mais, então, né? Foram 7 anos. 2009, foi isso mesmo. 2009, foi 2016, finalzinho de 2016. E aí depois a gente foi para a Nova Onda. Então ficamos na Nova Onda mais um período, acho que de 2 anos e meio, e depois a gente acabou retornando para Vale Verde. E ficamos até que tornou-se a Conecta, ficamos por um ano lá. E depois de lá, agora atualmente, a gente está na Massa FM em Mojimirim. E foi essa nossa trajetória do rádio, desde o início, basicamente, até esse momento que a gente está atuando ainda no rádio. Teve alguém que você se inspirou, assim que você via na rádio, que você, eu quero ser radialista também, que você teve alguma inspiração, assim? Olha, ou Bia, não veio mesmo, porque eu quero ser inspiração mesmo, eu quero porque eu gosto. Eu acho que, Bia, surgiu assim tudo muito natural, né? Eu cresci numa cidade de Conchal, né? Eu cresci desde criança lá e por ser uma cidade mais rural, né? Também, então a gente cresceu no sítio. Então a gente aprendeu o jeito do sítio, o jeito da roça, que é o que a gente carrega até hoje, mas eu acredito que isso surgiu com muita naturalidade também e a gente acabou trazendo isso para o rádio. E até a gente conversando em off aqui, você me perguntava, né, a respeito do gênero que a gente trabalha, o sertanejo, então já veio conosco, né, esse segmento do sertanejo. Mas de inspiração, assim, eu não teria falar assim, nossa, eu quero ser igual esse cara. Porque, se espelhando. Se espelhando, mas a gente tinha assim, vários profissionais do ramo que a gente fala assim, nossa, que bacana, né? Eu me recordo de um profissional do rádio, que era o Guto Martini, que trabalhava na Educadora em Campinas, que eu gostava muito do jeito que ele fazia, que ele conduzia o programa, era muito legal. E assim, mas era um pouco fora do segmento, né, educador do sertanejo, então não tinha assim um cara específico. Mas aí, com o desenrolar da coisa, com o jeitão nosso no rádio, o pessoal acabou, até alguns brincam, até inclusive, um abraço para o Moisés Rico também, com certeza ele vai ver, e até ele fala que eu sou o Zebete do interior, né, por causa de coisas que a gente desenvolveu no trabalho, mas não com o intuito de copiar o Zebete. O Zebete é incopiável, né? Não tem como. Mas a gente já tinha, por naturalidade, esse estilo de comunicação. Então, e acabou que o pessoal se identifica bastante com a linguagem que a gente tem. Sim. Então, assim, eu não teria uma pessoa específica, um profissional específico, mas grandes nomes, assim, motivam, sim, a gente a aprender alguma coisa, ouvindo, pouco, inspira, né? Sempre tem, fala assim, opa, isso é legal, o jeito de conduzir, né, algumas coisas, isso é interessante também. Legal. Você já, por exemplo, esses figurões do rádio, outros aí, você já encontrou nos bastidores da rádio alguém? Sim, tem um amigo que eu tive um contato bem próximo com ele, que é da Fraternidade FM, o Itamar Correia. A gente teve um contato assim bem próximo com ele, um cara muito bacana também, e muito simples, muito humilde também. E aí a galera daqui que a gente acabou conhecendo, né? A turma toda do rádio aí, enfim, outros que até já nos deixaram, né? O caso da Rosana Martins, do Wagner Barbosa. O né? Fábio Fidelix falou. Então, a gente trabalhou junto, partilhamos assim muitas coisas junto. A Rosana, ela ia junto com a gente para casa da minha sogra, e é uma pessoa muito assim, extrovertidíssima e uma pessoa nota 10. Então, aí os demais que a gente conviveu, Beto Amorim, Alex Tubarão, Fábio Fidelix, Marcelo Gotti, o Edu Marques, o Léo Brito, enfim, nossa, todo mundo. o Júnior Balada, todo mundo. O Cilso Pereira, o Arnold Frunô, o Léo Acácio, enfim, essa galerinha. E hoje que a gente está lá com o Agnaldo Moreno, o Jorginho Ferreira, o Samuel também que estava com a gente, com esse pessoalzinho assim que a gente teve mais proximidade de convívio, né? Com o João Dearo também da Mundo Melhor, que é irmã, a Mundo Melhor FM daqui de Mogi Guaçu, que é irmã da Nova Comunitária, que as duas começaram juntas também. Teve essa mesma caminhada de início lá, né?
Então, é com esse pessoalzinho que a gente tem bastante contato. Até hoje também, apesar de trabalhar em emissoras diferentes, mas a gente está sempre falando, se encontra, né? Nossa, que legal. Eu acho legal. A gente tem uma amizade muito saudável, assim. Ai, que bom. Nossa, Certo. legal, né? Quando tem uma interação, tem uma entrosamento amizade, ali, né? O sol nasce para todos, eu acho Exato. bacana. Eu acho bem legal. Tem que ser assim em todas as áreas. Acho que o povo ia ser mais feliz, né? Essa união aí que é bacana, sabe? Você foi falando assim, deu a impressão, pô, caramba, que a galera legal, né? Você falou dos outros colegas. Ô Fábio, é legal, eu vou falar do que eu ouço de você, né? Assim, quando eu ouço você na sua parte de locução, você tem, ao mesmo tempo, você tem um jeito de fazer uma locução simples que chega até as pessoas e se identificam e ao mesmo tempo profissional demais. Porque é legal a sua linguagem, aí, rapaz, tudo bom com você? Mas é um jeito bacana e profissional ao mesmo tempo, né? Eu enxergo você como locutor até com essa diferença entre os outros, né? Você percebe essa diferença sua de falar? Não sei se você já ouviu isso, mas um jeito diferente e profissional ao mesmo tempo, mas diferente, o jeito característico do Fábio Rezende. Bacana. Você percebe isso? Às vezes o Arnold Frunot, que trabalhou muito tempo com a gente, ele começou também com a gente lá na Mais, depois foi para Educador, hoje está lá nos Estados Unidos. E o Frunot, ele falava assim, Fabinho, eu não sei dizer o que você é. Você não é caipira, tem hora que você é chique. Você, é uma caixinha de surpresas, né? Vocês estão bons, sabe o jeito de você falar? E é único e profissional ao mesmo tempo. Aí você fala, caramba, que cara diferente e legal ao mesmo tempo de locução. Obrigado, eu agradeço. Eu fico até assim, grato mesmo pelo. Eu considero como elogio, né? Lógico. Mas assim, às vezes a gente precisa ser profundo a ponto de aquela história do 880, mas o problema é que aqui é sangue de espanhol, é 0 é 100. Então, às vezes a gente vai desde o muito simples até o muito sofisticado, né? Então, brincadeiras à parte, mas é isso, eu acho que essa questão da gente ter essa proximidade, porque a gente consegue falar com o público de uma maneira muito simples e muito precisa, sem precisar de muitas coisas, digamos assim, ser muito técnico, né? É uma linguagem que chega em qualquer lugar. Então, essa coisa é dom. Não sei explicar, viu, Paulo? Vou ficar devendo essa explicação. Mas é dom, é um jeito que a gente gosta, né? De fazer. Não é personagem, esse aqui é o Fábio. Às vezes o vizinho vê eu brincando com os cachorros lá, vê eu bravo também. Esse é o Fábio, né? Que a gente tenta... Porque assim, interessante que o Vitor Hugo, quando ele me chamou, porque quando era para vir para cá, eu falei para ele, VH, não vai dar certo. Na época eu não dirigia, não tinha carro, não era habilitado nem nada. Eu falei assim, eu morava lá em Martim Prado, né? São 25 quilômetros. E um horário para começar às 5 da manhã, não tem como, né? Eu quero você na equipe, eu quero. E uma das coisas que me marcou foi que, apesar de todos esses contratempos jogar contra, né? Ele falou assim, eu preciso de um cara que acorde Mogi Guaçu e região. Aí vocês vão falar assim, pô, cara metido, né? Já começou a puxar a brasa na sardinha dele, olha lá, ó. Mas essas foram as palavras que ele me disse. Alguém que acorde Mogi Guaçu. Então, eu falei assim... Pô, senhor, não precisava pegar pesado também, né? Falei assim, então, nós vamos assumir. Vamos assumir, e a gente enfrentou tudo que precisou enfrentar, né? Vim morar pra cá, deixei minha esposa e minha filha lá, com meu pai também, era vivo na época, né? Morava com a gente, e hoje ele é falecido. E minha filha era pequenininha, tinha 4, 5 aninhos na época, 5 para 6 aninhos, né? Então, foi assim um momento que a gente teve que decidir mesmo, enfiar a roupa na sacolinha de supermercado e ir enfrentar, né? Até mesmo porque era um sonho, né? E o rádio é aquilo que eu brinco às vezes, pessoal, a gente fala assim, gente, peraí, vamos pôr a matemática na história? Vamos mexer com números? Aí o pessoal fala, aí, justo matemática? Que eu brinco, né? Eu falo assim, numa cidade tem 3 emissoras de rádio, 4, na verdade. Supermercado você tem 10, 20, 30, 50, não sei, né? Posto de gasolina, então... A rádio é um ramo muito restrito. Então, quando me surgiu essa oportunidade, ou é agora ou era nunca.
Sim. Então, Ou abraça ou não abraça. abraça ou não abraça. A oportunidade geralmente vem uma vez só. Uma também, vez só, né? Bia, justamente. Então, foi... Aí enfrentou tudo isso da enfrentamos distância, tudo, acabou da vindo pra distância, cá. Vim morar pra cá, deixei minha esposa lá, voltava no final de semana só, embora no No sábado. comecinho você teve que fazer o trajeto? Não sei, acho que você mudou rápido. Não, no começo eu já vim e fiquei aqui na pousada e tal, e ia trabalhar de madrugada, a pé, Morro da Vale Verde, chuva, vento e tudo mais, né? Mas foi muito frutuoso, né? Foi uma caminhada que hoje a gente, graças a Deus, valeu a pena, e se fosse preciso fazer de novo, faríamos, porque era um sonho. Então, quando surgiu a oportunidade, nada vem pronto. Deus dá a graça, mas às vezes dá essa graça em forma de ingredientes. E a receita, a gente é que tem que fazer o bolo acontecer. Sim. Então, foi dessa maneira, essa situação que mais me falou assim, é aqui, esse é o caminho. Então, aí foi aí que a gente pôs os 2 pés na canoa e falou, se acabar a gasolina, nós vai no remo. Nós vamos. Assim. É legal o jeito, é o jeito característico do Fábio. Ô Fábio, lá de 97 para agora, o jeito da locução e exigência das rádios mudaram? Tinha que ser mais formal, agora ficou mais estilo podcast, ou não? Você nunca sentiu essa diferença? Estou falando porque eu vi Fabinho Fidelis, o Tubarão falar que mudaram de lá para cá muitos estilos, às vezes rádios eram exigidos mais formal e tal. Agora você sempre foi descontraído desde quando te conheci. Você sentiu, teve diferença de lá para cá? Do começo para agora? Então, do jeito de locução? Paulo, Bia, o que acontece assim, cada emissora tem um artístico. E o rádio FM, ele tinha muito essa característica do desanunciar música e falar a hora. Você ouviu, break. No meio do break, hora X, volta o break, rádio, música. Então esse era um locutor de FM padrão, não é verdade? Que eu nunca me adaptei com coisas padrão. Aí você fala assim, o cara é rebelde. Não, eu não dou certo para isso. Já tentei ser locutor cerimonialista. Ai, gente, eu fui fazer uma inauguração uma vez num trem, não vou nem falar o lugar, porque para não expor. Me deram um roteiro para seguir, eu falei assim, ai, Jesus, salvai, Senhor. Fiz, mas falei assim, não é para mim. Não é. Não é o meu segmento, a gente tem que, né, assumir isso. Não dá certo. Meu negócio é o jeitão mesmo. Uhum. Mas até então, se for necessário a gente fazer algo metódico assim, a gente faz. A gente dança conforme a música. E até dá para sair um 5 para passar de ano. Dá para sair. Mas eu acho que o coloquial, que nem um bate-papo que nós estamos fazendo aqui, acho que assim... aproxima mais, chega mais. E como você disse, Paulo, e o Tubarão falou, o Fabinho falou também, que hoje essa comunicação distancia. E o que as pessoas hoje querem, inclusive no rádio, é mais proximidade. Tanto é que um dos formatos de rádio, quem iniciou aqui foi o Vitor Hugo, na época da Mais, que foi esse morning show, que era a Rosana, o Léo, fazia as fofocas e um tirava sarro do outro. Eu me recordo quando eu ia passar, que eles faziam um horário depois de mim, e aí eu chamava a Rosana, às vezes o Léo também, outro estúdio para a gente entregar o horário, e sempre saía as abobrinhas. É o que o povo adorava. O povo quer dar risada, quer dar risada. Eu gostava de ver a Rosana xingar eu, assim, no bom sentido. Às vezes ela fechava o microfone e falava assim, Rezende, eu vou te dar um tapão no meio da sua cara, você vai ver. Então isso é o que o pessoal gosta, né? Então essa mudança, Paulo, veio de uma necessidade de que as próprias emissoras viram isso. Fala assim, esse formato que tinha o AM comunicativo e o FM formal foi por água abaixo. Então, hoje, todas, praticamente, não vou dizer todas, porque tem as emissoras que trabalham um público mais adulto, então é só música, dá uma noticinha, fala uma horinha e continua nesse formato e tudo mais. Mas a grande maioria das rádios populares tem esse formato de comunicação. Não mais só aquele locutor metódico. Né? Se ouviu o XX, humano, ficou mais humano. Fulano, abraço, aniversário, não sei o quê, Você sempre teve essa liberdade? Sempre. Quando você passou? Sempre tive. Para ter o seu trejeito? Sim, sempre tive. Graças a Deus. Sempre tive. Até mesmo porque eu nem me atrevo a procurar alguma situação que necessite desse metódico, porque eu sei que vai sair engessado. E chega uma hora, né?
talvez você saiba disso melhor do que eu, usar aquela bola que você segura debaixo d'água, submersa, e depois o braço vai cansando, tchuf. Então não vai rolar. Então eu prefiro nem assumir um projeto assim a longo prazo. Se for alguma coisa para cobrir uma férias, alguma coisa assim, até sai. Mas eu acho que eu gosto disso porque o rádio tem que ser alegre, tem que ser brincadeira também, tem que ser sério na hora que precisa ser. Sim, que nem a gente tinha os momentos da oração, a reflexão do evangelho e tudo mais que a gente, né, trazia um pouco mais de alento pela palavra de Deus para o povo também. E então, faz parte, né? Faz parte. Fábio, porque o povo, ao mesmo tempo que ele quer rir, mas ele também quer acolhimento. Eu acho que a fé acolhe, né? Sim, acolhe. Era o que a gente também tinha. Hoje a gente faz uma mensagem mais modesta, por causa das características das emissoras, né? Serem de rede, ter um certo padrão a ser seguido. Então a gente, em obediência, tem que, né, fazer aquele formato. Mas mesmo dentro de uma temática limitada e dentro de um tempo limitado também, a gente consegue ainda levar uma mensagem bacana, porque eu imagino assim, as pessoas levantam cedo, né? No caso, o horário que a gente sempre fez foi de manhã, então eu acredito que é interessante a pessoa ter uma palavra que é frutuosa para a vida dela, né? No momento da vida que a gente, como eu digo, às vezes o rádio é uma coisa interessante porque a gente sabe que chega, mas lá a gente não sabe como que está aquele coração, aquela vida, aquela família, aquela pessoa, né? Então, se a gente chega, às vezes, nesses lugares onde a gente não sabe aonde chega e quando chegamos não sabemos o que encontramos, então é muito legal que quando a pessoa vem de encontro com o comunicador do rádio que está ali, ela possa falar assim, puxa, que legal, né? Acho que era isso que eu estava precisando de ouvir. Sim. Né? Então a gente já viveu experiências assim de fé muito profundas e marcantes também, né? Através do rádio, né? Até eu brinquei uma vez com o Padre Tito, eu falei para ele assim, padre, às vezes o rádio dá frutos e a gente não sabe. Que às vezes, né, Deus age na vida da pessoa, Deus dá um livramento, dá um incentivo. É isso que é o bacana, né? E essa proximidade foi o que, esse trejeito, essas situações todas é que a gente tem visto que tem sido esse novo formato do rádio e eu acredito que é isso que tem dado certo. Se não der certo, ninguém estava fazendo. Né? Eu sei que rádio, Fábio, tem programações assim dentro dela. Por exemplo, tem a apresentação das músicas, tem notícia, fala de esporte. Você já passou por essas áreas dentro das rádios, de dar notícia, de falar de esportes, de comentar ou só apresentar música? Como é que foi? Hoje eu também faço as notícias, né? Tá. Eu também tenho o noticiário também, que a gente faz ao vivo, lá na massa, e gravo também para a FAI FM, que por enquanto está no AM, mas vai migrar para o FM e está online também. Então a gente faz essa parte de notícias também. Jornalismo, né? De gravação, a gente grava essas notícias para a FAI e na massa a gente faz ao vivo. Faz notícia também? Notícia. Futebol também? O futebol, eu não entro muito, porque lá na massa a gente tem o quadro, que é com o JP, que é o Tabelando com a Massa. Então ele já traz as informações. Mas a gente sempre dá aquela pincelada quando o meu Corinthians está lá embaixo, né? Então a gente não pode perder essa... brinca, né? O Palmeiras que perdeu e... Dá umas cornetadas dá umas lá, cornetadas, né? aí o pessoal tira sarro, e tal. E o bacana é isso. Então... mas também a gente faz esse tipo... Aí tem as partes comerciais, né? Os testemunhais que são feitos ao vivo também, algumas gravações também. Então a gente também faz. Também sou editor de áudio, né? Quando precisa também, chamadas, spots, a gente também faz esse trabalho de bastidores também no rádio. A gente falou aqui um pouquinho agora como é que foi o jeito, se teve alteração do jeito de locução de lá para cá, de antes para agora, mas e equipamentos, o sistema de rádio, você chegou a pegar a época do analógico, igual o Tubarão falou uma vez para mim? O analógico, assim, não, eu já peguei a época do CD e do MD já eram mídias digitais, né? Mas o Tubarão pegou a época das cartucheiras. Ele falou esse nome, eu não sei nem o que é, mas ele falou. Não é espingarda, não. O formato do cartucho que eram gravadas as músicas, né? Sim. Mas essa parte eu ainda não peguei, mas ainda peguei a época do MD, que até hoje, por a ironia do destino, estava conversando com o Orlando Júnior também, que a gente trabalhou junto, também está lá com a gente no grupo também, no Greco Media. E a gente tava brincando da época que a gente gravava as propagandas e era desse jeito. Então,
na mesa, fazia mixagem, soltava a trilha, o MD já ia gravando e a gente fazia a locução em cima. Gravava lendo o texto. Errou, volta. Errou, volta. Grava de novo. Não tinha edição como é agora. Hoje você vai lá, abre uma track no computador, errou, volta, emenda e pinta o set. Então é muito fácil. Mas eu peguei sim essa época aí que tinha que ser na raça, sem erro, tinha que sair, tinha que fazer até sair. Então, né, às vezes ia gravar 3, 4 textos, então às vezes chegava na última palavra, errou, volta. Uma pronúncia que não ficou, né, com a dicção perfeita, volta de novo. Então era... Não que hoje não faça isso, mas hoje é muito mais prático com essa era digital. Eu me recordo que na época tinha um pessoal de Santa Rita de Sapucaí que veio trazer uns equipamentos, né, de rádio, que lá o Vale do Silício, né, tem muito. Então o pessoal falou assim, vai chegar o tempo que você vai ter uma mesa, teclado, mouse e um computador. Você já está aí. E em muitos casos tem nem mais o mouse e o teclado, é tudo touch, né? Então a tecnologia já chegou. Mas eu peguei. Fábio, sobre o projeto pessoal seu, porque, não sei, um canal no YouTube, alguma coisa, tem alguma coisa que você faz paralelo a apresentar na rádio? Coisa sua, sim? Não tenho, Paulo. Só às vezes eu gravo alguma coisinha, posto lá no Facebook ou no Instagram, alguma coisinha rápida assim, mas me falta tempo também, porque se eu assumir um compromisso assim, é interessante a gente dar continuidade, né, para esse trabalho. Então, hoje, em decorrência das situações que a gente já tem, fica um pouco apertado a gente gerar, né, esse conteúdo para estar abastecendo essas mídias. Mas não sei, que Deus prepara ali na frente, né? Pode ser que sim. Quem te acompanha nas redes sociais, né, passou várias vezes aqui, vai passar ainda durante o podcast seu nome e o nome do seu Facebook, né, Fábio Rezende. E eu vi lá, né, acho que todo mundo também te acompanha, que você também, a gente até falou nos bastidores aqui, que você trabalha agora também, ou faz porque gosta, né, você até explica para mim, manutenção desses equipamentos, né? E de onde veio o desejo de querer fazer a manutenção? Já mexe com isso o dia inteiro, querer arrumar também? Ou aprender, né? Como é que é esse projeto na sua vida? Então, Paulo, surgiu, a gente sempre gostou de eletrônica, né? É uma coisa que você já gostava. Já gostava, sim. Mas só que aquela história, né? Na época em que a gente tinha idade, não tinha possibilidade para poder ter acesso, como a gente tem hoje, cursos EAD e tudo mais, que é o que a gente já fez e continua fazendo algumas especializações. Então, em decorrência da gente estar sempre no meio do pessoal de banda, também sou técnico, operador de áudio, então a gente já trabalhou com algumas empresas fazendo freelance de operação de áudio, a gente via que tinha uma carência também nesse segmento de técnicos voltados para o áudio profissional. Uma eletrônica específica para equipamentos de áudio profissional. Você fala o quê? Tipo aquelas mesas de som maluca lá, arrumar exato, uma caixa ativa, uma potência, periféricos, equalizadores, esse tipo de coisa. Então, a gente viu que não tinha muito quem se dedicava a esse tipo. E a gente via que o pessoal, às vezes, tinha que buscar fora, difícil, demora. Então, aí a gente, depois da pandemia, quando entrou a pandemia principalmente, né? Que aí as situações apertou para todo mundo e para o rádio não foi diferente. Então, aí a gente falou assim, é agora a hora da gente investir, né? Nesse segmento e jogar água nessa semente que está adormecida embaixo da terra, quebrar essa dormência e fazê-la germinar. Então, foi onde a gente encontramos uma escola muito bacana, muito bem preparada de estrutura, de material didático. Você foi buscar aprender mesmo, então você fez uma escola de eletrônica. Exato. E estamos fazendo ainda, porque a eletrônica, com essa evolução do digital, então é muito conteúdo, é muita coisa. Então, sempre tem que estar se atualizando, né? Bia. Sim, então é uma coisa que você faz ainda, Fábio? Eu faço ainda. Se alguém levar, você vai lá e arruma. É um trabalho que também você faz paralelo. Trabalho paralelo à rádio, a gente faz esse trabalho, sim. A gente trabalha com parcerias, né? Com a Musical Instrumentos, e também a Casa do Som e Imagem, a gente também presta serviço para eles, além do pessoal, né, que tem os seus equipamentos em si, que busca a gente diretamente também com esses parceiros. Então, quando o pessoal precisa, a gente também faz isso paralelo à rádio, né, porque a gente tem esse espaço e esse range da rádio que a gente trabalha das 6 às 8 e depois das 8 às 10 nos bastidores, então das 10 da manhã a gente dedica para a eletrônica. Resolver os probleminhas do pessoal aí que canta, que toca. Então,
Legal. É isso que a gente faz. Você falou então que já prestou esse trabalho para bandas também, lá fazer Isso, fazendo técnica técnico também. de som, O técnico de som. Depois que entrou a pandemia, aí deu um baldão de água fria em todo mundo. Aí depois também eu não voltei mais a trabalhar como técnico, porque também aí é sábados, domingos e feriados, de madrugada, de dia. Nossa, tá? não tem então, horário. Não tem né? horário. Então aí a gente falou assim, até o humano da gente não suporta, não aguenta. Como Também. técnico de som, você já fez bandas, acompanhava algumas bandas da cidade aqui? Na verdade, nas festas, né, das Ah, paróquias. festas. Então, tipo assim, por exemplo, a Casa do Som e Imagem também é uma empresa que faz sonorização, então eu trabalhava com o Danilo Prado, né? Então quando locava som, então É o já Danilo, Danilo, lembra? Danilo, Isso, Aham. da CSI Nossa, Max. será que ele vai estar assistindo a gente Mudou, aqui? porque eu Mudou. lembro que eles ficavam lá perto do Atacadão, lá Isso, numa esquina. mudou de lá e agora ele está com outro projeto, até inclusive preciso visitá-lo, estou devendo uma visita, porque às vezes a gente fala muito com o pessoal, né, o Jonatão, o Gustavo, a turma lá, o Carlos, enfim, as meninas, mas com ele mesmo não tenho visto, mas é em decorrência da correria também que ele está. Então ele mudou, então ele continua ainda, né? Continua ainda, Ah, mas que só mudou bom. o local. Só mas o local. ele continua. Fica um abraço pro Danilo aí, se estiver assistindo a gente, que a gente tocou há 15 ou 20 anos atrás, juntos numa banda, eu tocava guitarra na época, e aí ele tocou também numa banda, e a gente tocou na Opção, né? Foi uma opção. Um abraço aí Tem dele. até foto. Nunca mais falei com ele, vai ser uma surpresa se ele estiver ouvindo a gente Mas falar ele teve uma recaída, viu? Tá é? tocando de novo. De novo? Que legal. Um guitarrista totalmente fera, eu lembro. Nossa, fera mesmo. Fazia umas escalas ali e eu com aquele meu dozinho ali. Falei, caramba. Nossa, que bacana, viu, Fábio? Porque eu não sabia que você, até eu ver lá, que você fazia manutenção dos equipamentos. Aí eu fico pensando, pô, ele é locutor, trabalha com a mesa lá e também arruma se precisar. Então, alguns equipamentos de broadcast também, né? Direcionados para a rádio também. Em decorrência dessa necessidade também. Às vezes tinha coisas que dependiam de um técnico vir de fora para fazer um serviço que não era assim tão difícil, tão complexo, né? Então, uma das vertentes também foi que a gente falou assim, a gente pode virar um ponto de apoio, né? Para a própria emissora onde a gente trabalha. Então, de repente, alguma coisa que dependeria de vir um técnico de São Paulo, demora 2, 3 dias, às vezes uma coisa simples ali a gente já resolve e já coloca para funcionar, ainda mais rádio, né? Não pode ficar fora do ar e tudo mais. Só quando é alguma coisa mais complexa, que está além do que a gente tem de possibilidades, aí precisa de recorrer ao pessoal mais bem preparado, estruturalmente e tudo mais. Mas nesse segmento a gente, se for preciso, quebra galho. Ô Fábio, fala um pouquinho dos gostos pessoais seu, porque quando eu conheci você como locutor, você estava apresentando a música sertaneja, aquela coisa toda, né? E o seu gosto pessoal mesmo de música, conta pra nós, cara, pra quem quer conhecer mais o Fábio Rezende. E aí vai longe. Vai eu gosto longe? de tudo Ixi, um pouco. Tudo um pouco? Gosto. Tem o rock no meio aí, não? Tem rock no meio? Opa, flashback, gosto demais. E o sertanejo também, gosto muito de sertanejo, das mais antigas. Moderno ou os mais antigos? Pô, moderno alguma coisa é bem legal, né? Mas o atual, o sertanejo universitário, ele é muito mais comercial, né? Às vezes é muito mais, como dizia o Renato Russo, mais do mesmo. Eu lembro dessa manhã, é o nome da música também. Né? Exato. Mais do mesmo. Então, tem umas duplas também que a gente aprecia, tem uns trabalhos legais, mas eu gosto também do sertanejo mais antigo, umas modas de viola também, que é bacana. Algumas músicas que nos traz memórias, né? Dos flashbacks também, que tem no meu carro lá no pendrive de modão, e tem os flashbacks também. Então, os pagodes também gosto, muito legal. E os rocks também. Então, eu sou bem eclético nesse Banda momento. de rock dos anos 80, 90, brasileira, o que você gosta? Os Paralamas do Sucesso, é legal, né? O Herbert Viana. Enfim, eu gosto também fugiu o nome. Os Paralamas e o... Oh, meu Deus. Tem vários, hein? Aquele Capital, branco. RPM, Capital Inicial. Capital Isso, Inicial. Capital é legal. O RPM também marcou bastante, né? Legal. O Jota Quest também gosto. Jota Quest é legal. Jota Quest é bem up, né? Bem pra cima. Bem pra cima. Alguma coisa do Skank também, que já não é tão rock, né? Mas é Legião, algumas coisas assim. Tem umas bandas também que não fizeram muito sucesso, também que é legal, algumas coisas. Agora, Ira,
Nenhum de Nós, esse tipo, aí já é paixão. Aí eu legal. também gosto do Ira bastante. O Ira mesmo já veio em Mogi Guaçu, a gente foi ver uma vez. Legal pra bacana. caramba. Só dando nossos pitacos, né? Vamos dar nosso pitaco aqui, vou pedir a pitaco do Fábio também. Como que você acha que está indo a música hoje em dia no Brasil? Está sendo legal a cultura? Ou você acha que a gente está, tá tendo uma degradação da cultura? Músicas não estão... Nossos pitacos só. O que você acha da música hoje em dia no Brasil? Como é que tá? Então, Paulo, Bia, é o seguinte, esse é o meu olhar, né? Que eu vejo assim, ó, é claro que as coisas mudam e a tecnologia trouxe uma evolução que tirou algumas coisas, tirou a beleza da arte. Não sou contra a tecnologia de forma alguma. A tecnologia veio para ficar e ponto, né? Mas a tecnologia tirou a beleza da arte. Então, hoje, um artista, não podemos generalizar, ser radicais, mas muitas vezes os artistas não se tem mais um trabalho artístico da música. Se faz música para vender. O que vai viralizar? O que vai alcançar rápido? Então, e o artístico, ele demora para poder chegar. Então, do meu ponto de vista, não são todos os gêneros, não são todos os artistas, mas a maioria do sertanejo universitário tem essa pegada, tem essa levada, né? Que muitas vezes já não tem nem mais os instrumentos do sertanejo. Muitas vezes tem muito mais coisa eletrônica do que propriamente dito um sertanejo, né? Mas eu estava até lembrando estava vendo um videozinho, né? Porque que as coisas perderam a graça. Até no videozinho estava falando, rebobinar a fita com a caneta, esperar para revelar foto. Quando revelar tinha um monte de foto queimada, que não servia para nada, foto de parede. Então, né? Porque que a tecnologia tirou essa graça da espera. Então, a arte musical, ela tinha que ser trabalhada. O artista, ele tinha que ter um álbum, ele tinha que ter no mínimo 15 músicas para ser aprovada, 12 fotos, letra da música, quem que era o compositor, quem fez a melodia, quem que eram os caras que punham arranjo, quem que era o maestro. Então, tinha era um todo. Era bom, né? Eu gostava de pegar a LP, o CD e ver, sabe, o encarte. Era tão bom. Bacana, né, Bia? Parece que hoje, tudo bem, eu gosto de Spotify, gosto, Sim. mas não é a mesma coisa, não tem a magia, eu não sei explicar. É que quem viveu aquela época dá uma saudadezinha. Dá uma saudade. É como eu falei até outro dia na rádio, nada contra, não é contra, não estou falando mal, mas é uma realidade. Aonde que eu acho um CD da Ana Castela para comprar? Do Zé Neto Cristiano, Henrique Juliano, por exemplo. Então, mudou o formato, Fábio. Sim, beleza, mas não tem mais. Entendeu? Então, essa arte, a velocidade da música acontece, grava muitas vezes ao vivo, às vezes em estúdio rapidão, já manda lá no Spotify, manda no YouTube, já faz o lançamento. Uns trechinhos no TikTok para viralizar. TikTok para viralizar, rapidão, puf, a música aconteceu, mas não tem mais o álbum. Ao qual aquela música pertencia. E parece que também, mesmo que a galera gosta, parece que não marca, né? Depois é fluido. Tipo assim, depois o povo esquece a música. Entra essa, depois já é a outra, depois já é a outra, e depois já é a outra também. E aqui a gente lembra, a gente tem memória emocional da música, da né? música, exato. Afetiva, né? Hoje mesmo aconteceu, quando eu estava baixando uma música, né? Para poder inserir lá na programação da rádio, a música do Zezé de Camargo e Luciano, falei assim, nossa, quando eu vi lá a foto do disco, falei, nossa, olha aí, é desse disco, né? Então, e hoje, às vezes, você vai baixar uma música, você não tem mais essa riqueza artística desse material, né? Então, essa questão se perdeu, né? Infelizmente se perdeu, então não vai ter mais, né? Infelizmente, o que a gente teve desse material também, com forma de arte, hoje não vai ter mais por causa dessa velocidade. Né? Grava-se, publica, faz, acontece, já tem que ter outra, senão cai no esquecimento, porque, que nem a Bia falou, é muito... A subida é muito íngreme e a descida também. Então, né, o aclive e o declive. Mas é isso, eu vejo que às vezes falta essa arte. Tem o pessoal que faz umas músicas muito legais, mas pode ver que não é uma música... de artista que vende muito show, né, e tal. Uma das coisas que eu percebi até falando
da recente morte do Christian, da dupla, né, com o Ralph, foi que, não sei dizer ao certo, mas o que eu percebi na entrevista do Ralph foi que quando eles separaram a dupla, foi o que eu percebi, tá? Não sei se que aconteceu que eu acho que o Christian queria partir mais para fazer um trabalho envolvendo mais o sertanejo universitário e o Ralph não quis, por causa da construção da dupla, até onde chegaram, que não é o... Tipo, nós não somos o sertanejo universitário, nada contra, mas nós não somos o sertanejo universitário. Então, acho que foi isso aí que... Então, você toca o seu barco, eu toco o meu, né? E acredito eu que tenha sido isso, pelo que eu percebi. Não sei se é fato, mas eu acho que ele quis manter mais assim, ó, não, né? Nossa linha de trabalho é essa. Então, né, esse lado mais artístico. E é isso, eu acredito que... E até mesmo eu vejo que falta alguma coisa nesse sentido, né? Porque muitas vezes o pessoal vai nisso. Se não vender, não acontece, não toca, não faz sucesso. E às vezes fica... Tá muito isso, né? Eu fico pensando, né, assim, a gente tá dando nossos pitacos aqui. Pitacos. Aí eu fiquei pensando aqui, hoje a gente, até o Tubarão acho que falou também, que os anos 80 não tem como, cara. Ali foi umas criatividades, né, indo pros 90 ali até. E, tinha comercial também, mas tinha, era um mas comercial parece com qualidade, né? Sei lá, não sei explicar. Não que eu tô falando que de hoje é tudo ruim, não é isso. Mas eu não sei explicar. Então, vamos imaginar, a gente está lembrando dos anos 80 e 90 aqui agora. Aí vamos supor daqui 40 anos, será que eles vão falar assim, ó, vamos ver os clássicos de 2024? Aí, casca de bala, não sei, talvez. Né, a gente casca de bala tá que engraçado, eu gosto, mas... Né? Assim, é só pitaco. A gente sabe que tem música boa aí, que nem o Fabinho falou, tem realmente pessoas empenhadas na parte artística, mas parece que uma magia, seja lá, talvez é porque a nossa idade está nos entregando, né? Porque a gente está mostrando aqui que aquela época lá. Mas eu sei que tem música. Sabe o que me assustou, Fábio? Eu vi um programa na internet esses dias que você colocava ali uma temática e uma inteligência artificial criava a voz, a letra. Só você dar um assunto de uma música e a própria música. Isso assusta um pouco, né? Porque a gente fala, caramba, cara, então eu vou ouvir talvez uma coisa que nem passou, pode ser que nem passou por uma mente humana ali, de uma criatividade, né? Isso também assusta um pouco, o que você acha? Assusta, até inclusive no nosso segmento, hoje tem as facilidades dos editores de texto. Por exemplo, nós no rádio trabalhamos com tempo, né? De propaganda, então... o que o profissional do marketing fazia? Ele pegava uma ideia de um cliente, transformava, criava-se um texto em cima daquilo que o cliente queria. Era uma criação. Tinha uma sensibilidade humana. Né? E para caber dentro desse tempo de 30 segundos, 15, 20 segundos, então o cara tinha que ser muito bom para fazer isso. Né? E dar vida a esse texto. Hoje não, você coloca lá no editor X lá, eu quero um texto nesse tema com tantas palavras, porque tantas palavras cabe dentro de tantos segundos. Beleza. Aí manda para a inteligência artificial, grava e já vem com trilha. Né? Mas é aquele negócio mecânico, assustador, é que nem eu digo, como você disse, Paulo, não tem sentimento, não tem criatividade. Não tem criatividade. E isso vai cair num chover no molhado, porque... vai virar uma mesmice, porque busca-se um banco de dados. Esse banco de dados é o mesmo. Interessante que a Paula Tocco, que apresenta o programa Pé na Estrada, junto com o Pedro Trucão, que é o pai dela, antes da gente, da rede, ela falou que as buscas, né, tudo que está lá é uma inteligência humana que criou. Sim. Né? Mas só que esses pensamentos vai se tornar esgotáveis. Tipo assim, vai começar a chover no molhado. Porque se não criar mais... Se a mente humana não pensar, a artificial não vai conseguir criar. Ela simplesmente junta o que já tem. Sim. Né? Não cria. Então, que nem você disse, Paulo, é bem dito, às vezes pode surgir uma música lá que você nem sabe quem fez, que é aquilo, né? Isso é fato. Assusta um pouco, mas mas é o que você falou, é inevitável, é necessário, só que caramba, né, seria muito legal, algumas sensibilidades a mais. A gente não sabe as consequências disso, né? Isso aí vai ser uma caixinha de surpresa. O que vai acontecer? Então,
Exatamente. Imagina um dia uma banda chega e fala para uma inteligência artificial criar 13 músicas para o meu álbum com tema, alguma coisa, e tá lá pronto, sai isso aqui. É um exemplo assim, chato, viajando. não pega, né? a música não pega. Eu espero que... Mas sim, Não tem temos sentimento, né? artistas muito bons, mas é uma coisa que a gente fica pensando aqui, né? Uma das coisas também que a gente vê falando, como a Bia citou, né, dessa era de ouro, Paulo, também, da década de 80, 90, até chegar ali um comecinho de Beirando 2000 2000, ali e tal. Porque tinha sentimento, tinha alegria. Quando era sofrência, era uma sofrência, né, de qualidade, um negócio interessante. Pega o próprio Legião Urbana, né, o Renato Russo, as músicas que ele escrevia. Coisa incrível, né? Então, a inteligência artificial vai juntar pedaços de coisas, mas nunca vai ter... Esses pedaços eles se somam, mas não se completam. Tá ali junto, mas não formam, porque não tem sentimento, né? Então, o que eu acredito mais que falta hoje é essa identidade de sentimento nas músicas. É verdade que muitas das coisas que tem hoje, que o pessoal canta até hoje, por exemplo, Boate Azul. Nossa Senhora, não é verdade? E é uma música que foi feita, de fato, com o acontecimento da Boate Azul, né? O compositor que fez, ele explicou, verídico. Eles, a dupla ia fazer um show, tinha morrido o Papa, que eu não me recordo qual, tinha morrido o Papa, e naquela ocasião, na cidadezinha, acho que era no interior do Paraná, se eu não me engano, ia ter o show, só que a polícia proibiu de ter o show, e era uma boate. E eles estavam lá, então como não ia ter show, foi proibido ter, aí nasceu a música Boate Azul. Sair de que jeito se não tem para onde ir? De quem que é essa música Boate Azul? Vários regravaram, mas eu não me recordo o nome do compositor. Quem escreveu a letra. Mas a história é muito interessante, mas é mais ou menos isso, mas é muito interessante. Vários gravaram, Joaquim Manuel, enfim, né? Vários outros regravaram também. Depois Mato Grosso e Matias, muitos regravaram a Boate Azul. Mas então é uma história que hoje todo mundo canta. Eu costumo dizer que a música... É interessante, né? É uma história. Menino da Porteira, e tem tantas outras músicas. Tem uma também da praça. Quem que era mesmo? Eu subi na praça. Eu dormi na praça, pensando. Até aí era bacana. Que é real mesmo, que é real lá no... Tem uma praça em Uberlândia. Em Uberlândia, que foi lá, a praça de Uberlândia, que realmente o cara ficava lá na praça, aconteceu, porque ele levou visitar fora. Um dia, uma pessoa de lá de Uberlândia falou, essa praça aqui... que é a praça da música. Que legal. Mas é aquela história. O Bruno Marrone deu significado para um fato que aconteceu realmente. Interessante que o Bruno Marrone também foi uma das duplas, a primeira dupla, se eu não me engano, que lançou essa moda do acústico. E a Dormir na Praça era uma música de um CD, de um álbum deles já antigo. E depois, e tanto quando que a música antiga, a primeira que eles tocaram no CD, ele falava o nome da praça. Se eu não me engano, tem a praça. Tem o nome. Se você achar no YouTube, no coisa, você acha a música bacana, né, cara? Isso aí que é legal, né, cara? É legal a gente falar com o Fábio, que poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Porque, já está chegando uma hora, acredita? Está chegando o nosso tempo aqui. Muito rápido. Fábio, na verdade, cara, eu quero agradecer demais você vir contar a sua história. Já fica o convite para de bater um papo, porque tem assunto para a gente falar aqui, né? Eu mesmo tenho um monte de curiosidade. Mas agradeço muito a sua disponibilidade de vir contar um pouco a sua história. Quem um dia quis conhecer, né, como eu, um pouco a sua história, tem esse podcast, eu registro aqui pro Fábio Rezende, né, com o Fábio Rezende contando a sua história. Só queria pedir para você agora, no nosso finalzinho aqui, Fábio, olhar aqui para sua câmera e deixar um recadinho pro pessoal aqui, final, aqui, umas considerações. Beleza. Bom, pessoal, nossa gratidão, nossa alegria em poder estar aqui hoje com o Paulo, com a Bia, né, que nos acolheu aqui, participando do podcast Mogi Guaçu do Futuro, né, nossa gratidão mesmo por você que assiste. É um pouquinho da gente, 45 anos de história resumida, ainda tem, acho que uns 99,9% para contar, viu, Paulo? Pode agendar até o fim do ano aí. Lógico. Mas a nossa gratidão, a nossa alegria, espero que esse videozinho possa trazer também um pouquinho de alegria para você, também motivar o seu coração também, porque a nossa caminhada no rádio não foi fácil também, foi muito difícil, então, para que você não desista dos seus sonhos, corra atrás, busque. Hoje temos possibilidades, temos muitas formas de traduzir e transformar os sonhos em realidades. Então,
É isso, viu, gente? Muito obrigado ao Paulo, a Bia Eu agradeço, e a todo viu, o pessoal Fábio? que assistir aí e também o pessoal que é parceiro aqui também do canal, do podcast. Um grande abraço. Continue a apoiá-los, que eu tenho certeza que daqui sai muito bate-papo bacana pela iniciativa de vocês, obrigada. viu? Que legal. Obrigado mesmo por ter nos convidado. Nós que agradecemos, Nós que agradecemos. Fábio. Muito obrigado mesmo. Então tá bom. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bia. Então tá bom, pessoal. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.